episódio de Samurai X. E o Kenshin quase quebra a regra do Batman de não matar. O episódio começa com o Kenshin lendo a carta do Kurogaza, ou Jien, e estava escrito que à noite, à meia-noite, no fundo da floresta Shizune, em frente ao santuário Inari, ele estará esperando. E aí o Kenshin rasga a carta, vendo que a luta se tornou pessoal, pois o Jien sequestrou a Kaoru. E falando na nossa belíssima Kaoru, ela tá sendo mantida como refém pelo Jien, e o Jien só dá aquela belíssima cragada e fala: olha, eu não te sequestrei porque eu queria te comer. Kaoru fala que ele acha que a sequestrou para diminuir o poder do Kenshin. E diz na cara dele que é covarde. Mas o Jien fala pra Kaoru que ela não tá entendendo. Pois se ele fizer ela de refém, o Batosai ficará furioso. E a raiva fará que ele volte a ser como ele era. Ele fala que o Batosai de agora é um frouxo, podendo até derrotá-lo antes de fumar um cigarro. E a Kaoru? Além de covarde, tu é mentiroso? É, Kaoru só mandando pedrada pra cima do Jien. Ela questiona indignada se ele não sabe o quão Kenshin é forte. Mas o Jien fala que é ela que não sabe. Pois só de ouvir a história do Batosai, o retalhador, que traz arrepio nos seus corpos. E nisso temos um flashback do passado, onde o Jien é da Shishigumi. E fala que a primeira vez que ele viu o Kenshin foi em Kyoto, no período Bakumatsu. Ele já havia ouvido falar sobre retalhadores, mas eles eram da Shishigumi. E jamais perderiam para uma pessoa. Ou era isso que ele pensava. E nisso vimos o Kenshin retalhando geral, meio que dos capanguinhas da Shishigumi, só sobrando meio que o Jien. E o Kenshin, que naquela época era o Batosai, fala: aí, diga aos seus amigos que se forem matar mais imperialistas, eu serei seu oponente. Naquele momento, Sien sentiu medo, mas já mostrava requisitos na qual ele se transformaria naquele assassino sangue frio que vemos hoje. O próprio até admite que se ele tivesse lutado ali, teria sido morto em um instante. Mas agora é diferente, pois ele já matou muitas pessoas, tanto inimigos quanto aliados. E se tornou um retalhador como ele, se matando em seus limites. Essa era a graça de tudo para ele. E logo a Kaoru vai entender, como aquele que ele está olhando e aquele que ela está olhando, quem ele é de verdade. Chega a meia-noite ponto e já começa a diversão. E Kenshin chega no local prometido, só que o Kenshin estava com um olhar totalmente diferente na qual Kaoru o conhecia. Jien admira os belos olhos de raiva do Kenshin, e Kenshin fala que ele tá brabo com o Jien por ter envolvido a Kaoru nisso e com ele mesmo por não ter impedido. A Kaoru até se questiona que ele falou brabo. Meio que o Kenshin tá usando o vocabulário na qual usava no período Bakumatsu. Bom, ele só mantém meio que a Sagabato como ela tá. E aí já começa a luta de Kenshin contra Jien. Ambos vão lutando com suas katanas em um estilo muito rápido, se debatendo uma com as outras. E o Jien tenta usar o Shinoippo no Kenshin, só que o Kenshin é praticamente imune ao Shinoippo. E Kaoru já entende que esse aí não é o Kenshin que ela conhece. E o Kenshin vai analisando a técnica de Nikai do Reiho do Jien, com o primeiro o Shinajuki meio que com a mão, depois o Kote 1, o Yokonagi, e aí o Kote 10, Karadakewagi. E aí ele tem a chance de desestabilizá-lo, mas Jien tem uma carta na manga. Ele fere o ombro esquerdo do Kenshin com sua espada, vendo que Kenshin sabia ler os movimentos dele, mas não conseguiu prever os raios Saito. E já vê, eu consigo te matar enquanto fumo 3 cigarros. O que eu faço pra você ficar mais com raiva? Então Jien usa o Shinoippo na Kaoru. Só que ele usou o Shinoippo com um pouco mais de força, o suficiente para bloquear a função pulmonar dela, aguentando no máximo por uns 2 minutos. E o Kenshin não conseguirá desativá-lo tão facilmente como na última vez. E Kenshin fica cada vez mais irado. E
bate o Jien com sua Sakabato à força a ponto de fazer o nariz do cara sangrar. E nisso meio que o Kenshin fala: eu o matarei, venha de uma vez. E Kaoru, todo imponente, vê Kenshin voltando ao seu estado Batosai, o retalhador. E o único que tá feliz com isso é óbvio que seria o próprio Jien. Era disso que eu estava falando. Então o Jien tira meio que um pouco da sua roupa pra mostrar os músculos. Agora que Kenshin voltou a ser Batosai, o retalhador, é aí que a verdadeira luta começa. Nisso o Jien tenta se aproximar de Kenshin, mas o Kenshin tava com uma aura mas tão diferente que nem o próprio consegue se aproximar. Pois Kenshin mudou bastante agora que ele tem esse desejo de matar. E o Kenshin fala: se está com medo de morrer, é só desfazer o Shinoippo que colocou na Kaoru. Mas o Jien fala: olha, ou ela sai por conta própria, ou tem que matar aquele que executou a técnica nela. Bom, ele fala que talvez, entre aspas, a primeira cena impossível. Então o Kenshin só tem essa opção de matá-lo. E meio que o Jien fala que os humanos são fracos em pensamento. O verdadeiro poder é usar essa fraqueza. E ele utilizará uma técnica que deixará a força da espada aumentada e deixar o oponente imóvel. E o pensamento funciona no corpo. E ele, mesmo sendo usuário, não é uma exceção. E nisso, com uma cara de psicopata, o cara fica mais bodybuilder. Mas não é magia, ele vai usar sua própria força e todo o seu poder. Essa é a técnica das sombras. Ryuki no Jutsu. E não a usa desde que saiu na Shishigumi. Ele até destrói uma rocha como demonstração. Bom, o Jien fala que é uma técnica covarde, mas vai usar contra o Kenshin. Mas pro Kenshin ele não se importa, pois ele pode usar quantas técnicas ele quiser. Mas ele irá matá-lo e fala que sua morte é inevitável. Então Kenshin faz uma pose que assusta tudo Kaoru quanto o Jien. E era meio que uma pose da técnica Batou. E nisso o narrador explica o que é a técnica Batou. É uma técnica que aumenta a velocidade da espada, a fazer ela percorrer com a bainha e ser sacada, sendo um grande movimento que mata o adversário sem dar a chance dele atacar. Kenshin quer dar o gostinho pro Jien da essência do nome Batosai. E o Jien já conhece essa técnica Batou, que meio que é um golpe de um só. E se errar, ele morrerá. E se questiona se ele vai se defender disso. Mas ele fala: ele vai se defender, eu vou me desviar disso. Então ele vai pra cima do Kenshin, pois ele ainda não percebeu sua fraqueza fatal, sua própria katana. Pois uma Sakabatou dá desvantagem à técnica Batou. Com a lâmina reversa da Sakabatou, não consegue um movimento suficiente pra bainha. E essa diferença meio que fará que ele tenha vitória. E ele vai pra cima, mas a Sakabatou é bem mais rápido. Então o Jin se desvia a tempo e ele pensa que venceu. Só que Kenshin dá um golpe usando a própria bainha. Meio que ele usou a técnica Batou do estilo Hitemi Tsurugi Shoryuzen. E o fato de que a técnica Batou é falha e a Sakabatou não é boa para isso é bem conhecida. O homem que dominou a própria técnica Batou é a origem do nome Batosai, que ele quebrou meio que as articulações dos seus próprios cotovelos, mas ainda assim se levantou. E ele fala que a vida dele acabou. E meio que o Kenshin tava aos poucos hesitando. E o Jin até fala: olha, você não tem escolha a não ser me matar para desfazer o Shinoippo. Isso é muito simples. Me dá um golpezinho aqui para ter uma lembrança no submundo. Bom, o Kenshin não quer dar uma lembrança, mas se for para proteger a Kaoru, ele voltaria a ser Batosai e o retalhador de uma vez só. Kaoru fica espantada e meio que o Jin: isso! Me deixe me provar da sua espada! Era disso que eu estava falando. E o Kenshin estava prestes a esfatiar o Jien ao meio. Então Kaoru se lembra do que o Kenshin disse pra ela no primeiro episódio. A espada é uma arma. A arte da espada é uma técnica de assassinato. Não adianta usar palavras bonitas pra enfeitar a realidade. Contudo, ao invés da verdade, ele prefere a baboseira tola da Kaoru. Então, com toda a determinação que nós chamamos isso de amor, ela desfaz o Shinoippo e pede pro Kenshin não fazer isso. Ela quase desmaia ao desfazer essa técnica. Foi suficiente pro Kenshin não voltar a ser retalhador de uma vez e quebrar a regra do Batman. どんな綺麗事やお題目を口にしてもそれが真実けれども拙者はそんな真実よりも
薫殿の言う甘っちょろいざれ言の方が好きでござるよ。人斬りに戻らないで。殺人剣は薫殿！薫殿！ O Kenshin vai às pressas pegar Kaoru e se pergunta se ela tá bem. Mas ela fala que ela está bem, pois o jeitinho de falar do Kenshin voltou ao normal. Um momento lindo. Pena que o Jin ainda está aí. O cara não esperava que o Shinoippo fosse desfeito por uma garotinha. Viu que foi um pouco descuidado. Kenshin fala pro Jin parar, pois ele agora só consegue usar a mão esquerda. Ele está fora de si. Bom, pra ele ainda não acabou. Então ele comete chupuco na hora. Pra ele a sensação é boa. Boa, cara do Kenshin não entende. Jin, eu disse que eu iria terminar as coisas. Se eu for pego, eles contratariam outro retalhador. Porque teria que viver sob os governantes de Meiji. Kenshin fica surpreso, pois tem ainda mais retalhadores em Meiji. Por isso que ele disse pro Kenshin que ele tava meio descuidado. Ele fala que seja no imperialismo ou no Meiji, eles falam que é um novo governo, mas lá dentro ainda tem uma luta de poder como no Bakumatsu. Ele queria se livrar dos obstáculos, mas o sistema se tornou moderno. Então ele não pode ser mais simples como antes. Ele conseguiu sair do jurado na qual entrou. A política e interesses pessoais estão no mesmo nível, e foi aí que surgiu o Kurogaza. Ele fala que um retalhador mata as pessoas por vontade própria, mas não escolhe seu oponente. Ele ignorou isso, o desafiou e acabou morrendo pateticamente. Mas pra ele tá tudo bem, o braço direito só tá quebrado, mas perder a vida, mas viver perdeu toda a graça. E o Kenshin vai olhando com pena ao Jien e ele fala: ah, não olhe pra mim assim, os olhos que você estava usando só eram mais belos. Ele fala que a verdadeira natureza do Kenshin é de retalhador. E no fim, um retalhador é um retalhador até a morte. E nunca se tornará outra pessoa. Questiona o Kenshin até quando ele conseguirá dizer que é um andarilho. E fala que observará ele na beira do inferno. E nisso, Jien acaba morrendo. Depois, Mek e ambos vão caminhando em direção à casa. Kaoru agradece o Kenshin por vê-la salvá-la, mas é o Kenshin que deve agradecê-la. Mas graças a ela que ele não voltou a ser o Batosai o retalhador. E nisso, Kenshin decide devolver o paninho que ela deu no episódio passado, mas o paninho tava coberto de sangue, o que resulta na Kaoru perseguindo o Kenshin. そういえば愛のリボン返さなきゃでござるな。あら、不可抗力でござるよ。ひどい、許せないあ、剣心待ちなさい。 O dia amanhece e o Kenshin narra pro Jien para observá-lo na beira do inferno mesmo. Mesmo que sua essência seja de retalhador, ele vai suprimi-la pro resto da sua vida. Garante que não vai voltar a ser o Batosai o retalhador até que ele morra. Ele será um andarilho que não mata. E o episódio termina com Kenshin e a Kaoru chegando em casa e aparece o Yahiko e o Sagara. E meio que o Yahiko e o Sagara: esse é o nosso tempo de tela nesse episódio! Gente, episódio incrível, mostrando meio que a luta entre o Kenshin e o Jien, que parece muito aquelas lutas lá do anime dos anos 90. Temos mais cenas de Kaoru e Kenshin. Essa execução perfeita do Jien, que foi um vilão perfeito, meio que no início ao fim, tendo o grande contraponto do próprio Kenshin. No próximo episódio, nossa turminha vai conhecer uma bela fugitiva. Bom, esse foi o episódio 7 de Samurai X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu não tô busy e fui.